Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando agora mais um episódio, mais um momento de reflexão, onde nós vamos tratar com você o seguinte tema, né? Ministério e a família. Como conciliar? Como conciliar? E quando eu falo de ministério aqui, eu não estou falando de ministério pastoral, mas no ministério, por exemplo, de louvor, o ministério de ensino, o ministério de Libras, língua brasileira de sinais, entre outros ministérios. O que é que acontece? O Senhor nos chama para fazer parte de um ministério, para executarmos um ministério dentro da igreja. E nós vamos nos envolver com esse ministério. Mas aí nós temos a nossa família para cuidar. E temos o ministério para cuidar. Veja só. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é a relevância que tem, tá, o trabalho ministerial. O trabalho ministerial é importante porque ele conecta pessoas, ele constrói uma comunidade saudável. Ele pode ser um ministério que ajuda, deve ser, né? Um ministério que ajuda as pessoas, tanto emocionalmente, espiritualmente, como também, né, fisicamente. Ajudar os necessitados, aqueles que precisam. E o ministério, ele exerce tudo isso aí com exemplo. Então, ele tem que ser o exemplo no meio dos seus ministrados, se é que a gente pode dizer assim. E a gente tem a importância também da família. Então, nós temos que a família é a base fundamental para a construção de uma sociedade saudável, unida. A família é um refúgio emocional, um lugar onde podemos relaxar, né? Onde nós podemos extravasar, nos tranquilizar, ficar em paz. A família, ela pode ser também um ambiente de conexão com as nossas raízes. Ela nos conecta com as tradições, nos ajuda a compreender as nossas origens, entre certas, tá? Agora só, ministério é importante, família é muito importante. E aí, ó, a família é criada por quem? Por Deus. Deus criou a família. Foi Ele que instituiu a família. Adão e Eva, multiplicai. Família. E o ministério é um chamado de Deus. E agora, como conciliar? Será que existe conflitos no serviço que eu desenvolvo no ministério da minha casa, da minha família, para o ministério que eu exerço na igreja? Vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, a questão do tempo. Se a gente não souber administrar, vai faltar tempo. E aí é um problema. Tempo demais para a igreja, para o ministério eclesiástico e nenhum tempo para a família. Isso não pode acontecer. Assim também como todo tempo para a família e nenhum tempo para o ministério que o Senhor chamou. Isso também não pode acontecer, já que eu tenho um chamado de Deus para exercer um papel, um ministério. A segunda dificuldade, o segundo conflito, se é que a gente pode dizer assim, é a questão da prioridade. Já que eu estou sem tempo, sem tanto tempo assim, qual ministério devo priorizar? É o ministério da igreja ou o ministério que é a minha família? Cuidarei eu da minha casa e abandonarei a igreja, ou eu cuidarei da igreja e abandonarei a minha casa? Abandonarei a minha casa. Qual é? Veja que é um ponto importante a se levantar. A terceira coisa que é importante dizer é a dificuldade em desligar. Como é isso? É difícil separar a vida profissional da vida familiar, especialmente quando o ministério envolve pessoas, pessoais, relacionamentos pessoais.
É difícil desligar a questão da família, ministério e etc, né? Vamos lá. Como é que a gente consegue conciliar isso? Primeira coisa é, a gente precisa de uma comunicação clara, tanto com a igreja quanto com a família, para que a família seja bem assistida, seja amada num tempo necessário. Da mesma forma a igreja. A igreja precisa ser amada, o seu ministério, né? A sua célula, o seu grupo, ele precisa ser bem cuidado, ser alvo da sua oração, da sua atenção. Mas você não precisa fazer uma coisa e abandonar outra, de jeito nenhum. De jeito nenhum. No caso da igreja, você pode delegar algumas funções, né? Você pode chamar colíderes, ou pessoas que podem fazer outros papéis que você pode delegar. E aí você vai ter um tempo melhor, de qualidade, para estar com a sua família. Porque imagina você fazer tudo no ministério. Você cuida de assunto A, B, C, D. Você vai ter tempo para sua família? Não. E às vezes, no pouquinho de tempo que tem, você está totalmente sugado, estressado daquilo que você passou na administração da igreja. Precisamos lembrar também que você tem o seu trabalho. Para aqueles que são voluntários, como é o meu caso, eu tenho o meu trabalho. E eu exerço o trabalho eclesiástico de forma voluntária, né? Ainda tem isso. E aí, qual é a chave da questão aqui? É o planejamento. Preciso planejar. Não posso ocupar todo o tempo com a igreja, porque eu estou abandonando a primeira comunidade que o Senhor colocou na minha mão para eu administrar, que é a minha família, que é alvo do meu amor, que é alvo da minha atenção. Eu não posso jamais negligenciar a minha família. Se a família é base, se a minha família não der certo, como é que eu posso administrar uma igreja? Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Então, como é que a gente faz? Muitas coisas, elas são resolvidas no planejamento, na atenção que tem que se dar, para não negligenciar nenhum dos ministérios. E aí, o que eu preciso fazer? Estabelecer prioridades claras. Nesse dia, é importante para mim estar com a família, delegarei assuntos para outras pessoas resolverem na igreja. Certo? A minha família sabe que tem dias de culto. Então, no dia de culto, aquele culto é a prioridade para mim. Isso não significa dizer que eu não possa sair com a minha família, viajar com a minha família, passear com a minha família. Negativo. Tudo é uma questão de planejamento. Em havendo ausência daquele grupo naquele dia, o grupo será avisado e está tudo certo, né? Por isso que é bom fazer o quê? Trabalhar em equipe. Você tem alguém para te substituir no dia A, B ou C. E equilibrar, né? Tudo é o equilíbrio. Planejamento para que haja equilíbrio entre a vida pastoral, a vida ministerial e a vida familiar. Algumas dicas aqui, tá? Que eu queria passar para vocês. Primeiro, organize a sua rotina. Segundo, comunique-se abertamente com a sua família e com a igreja e com o seu grupo e com a sua célula sobre aquilo que você está fazendo. Não sacrifique a qualidade de vida pessoal e familiar. Pessoas que vivem, não, porque a igreja, e esquece da família. A família é destruída, mas eu estou fazendo para Deus. Não está não, meu irmão. Porque a primeira igreja é a sua família. O primeiro cuidado seu deve ser com a sua casa. Não abandone a sua família. A mensagem que manda você abandonar a esposa, abandonar o filho, para poder abandonar o filho, para poder cuidar da igreja, é uma mensagem antibíblica. Vou repetir aqui. Toda mensagem que manda você abandonar a esposa, a família, para ser, né, serviçal do CNPJ, de uma placa eclesiástica, essa mensagem é antibíblica. Porque você primeiro precisa cuidar da sua família.
Se você cuida da sua família está junto com você no ministério. Está te ajudando em todos os momentos. O que acontece muitas vezes, as pessoas abandonam a família, vivem de igreja, fortalecendo o CNPJ, fazendo tudo pela igreja, e a família acabada. Quantas mulheres, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Quantas mulheres angustiadas. Tem os maridos que vão embora para a igreja e deixam a mulher em casa. Dizendo, eu vou realizar a obra. Eu vou fazer o chamado de Deus, realizar. Você viu isso aqui? Os filhos acabados, sem querer ir para a igreja, porque sabe o pai que tem em casa. O mau exemplo do pai em casa. Por quê? Porque ele valoriza tanto a igreja. Quer saber da igreja. E não cuida da família. Dê importância ao tempo de qualidade com a família. Encontre alegria nas pequenas coisas. Conclusão aqui para nós. Quando você equilibrar as responsabilidades profissionais, para quem é profissional, né? Na área da eclesiástica, eu sou voluntário. Quando você conseguir esse equilíbrio entre igreja, ministério e igreja, vocês vão ver que quão mais fortes vocês serão, tá? E aí um ajuda o outro e tudo caminha. Esse ponto-chave de equilíbrio e planejamento e diálogo são 3 bases, né? Planejamento, equilíbrio, diálogo. 3 coisas muito interessantes que nós precisamos fazer. E aí tudo se resolve. Mas, queridos, eu queria dizer para você. Há pessoas que pensam que abandonando a família e dando prioridade à placa eclesiástica, vai dar tudo certo com a família. Olha, meu querido, você não sabe que tipo de família você está criando. Amanhã você vai colher o fruto do abandono. É? Por que não posso abandonar? Porque o Senhor deu uma família para você cuidar. Você precisa cuidar, estar do lado da sua esposa, dos seus filhos. E eles juntos com você, exercendo o ministério. Se tornar muito mais fácil, muito melhor. Você sabe dizer quantas esposas e filhos praticamente são descrentes na igreja, vendo o mau exemplo do pai que abandona a família para estar na igreja? Assumindo funções, como se aquilo fosse alguma coisa. Meu Deus. Que você possa ter um entendimento de que você precisa amar sua família e exercer o seu ministério. E que as coisas podem estar em equilíbrio. Quando você planejar, quando você dialogar. Principalmente, né? Quando você entregar tudo nas mãos de Deus. Amém, amados? Não abandone a sua família. Cuide dela. Que Deus abençoe você de uma forma toda especial. Fiquem todos com Deus, Somos Podcast. Terminando aqui mais um episódio.